Olá, no programa de hoje vamos falar de um tema que envolve o futuro de crianças e jovens frágeis fisicamente, mas que buscam superar as próprias limitações e ultrapassar as barreiras da vida escolar. Inclusão de alunos especiais. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco a psicóloga escolar Silvana Paula Alcântara e a gerente de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Célia Viana. A inclusão de crianças com necessidades especiais ainda é pequena em nosso país. São poucos os alunos incluídos que avançam para o ensino médio. Neste bloco, vamos traçar um panorama da inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas públicas do Estado. Qual é hoje o número de crianças incluídas? A oferta de atendimento a crianças especiais no Estado está crescendo gradativamente. Até porque inclusão é um tema e uma proposta da educação especial que já é uma luta que já vem de muito tempo. Então, não é fácil haver mudanças. Antes, as crianças especiais estudavam em escolas separadas, eram salas especiais. Então, eles estudavam na escola onde a sala com criança com deficiência era separada dos outros. Eram isolados. Essas crianças viviam segregadas da sociedade. Aqueles que conseguiam chegar até a escola, então eles tinham pelo menos a oportunidade de conviver com outras crianças, pelo menos de longe. Eles não se misturavam na hora do intervalo, na hora da merenda, tudo deles era separado. Aí, com a inclusão, que é um processo que está gradativamente sendo implantado, a gente já tem um avanço no estado de Alagoas, principalmente na educação de cegos, na inclusão de cegos e na inclusão de crianças deficientes auditiva. Por exemplo, no estado de Alagoas, o estado de Alagoas foi o segundo do Brasil a implantar em cada sala de aula, com um aluno surdo que tivesse um intérprete. Então, foi o segundo estado do Brasil. Então, ele avançou, mesmo sendo um estado pequeno, avançou até em outros estados mais avançados em outras proporções econômicas e tudo, do sul, do sudeste. E aí a gente deu um impulso muito grande nessa área, na área de deficiência auditiva. Na área de deficiência intelectual, está um pouco mais lento, provavelmente o nível de aprendizagem desse aluno. Como a maioria dos que têm deficiência intelectual, a aprendizagem é um pouco mais lenta, então há uma resistência por parte das escolas, por parte até de professores que não tiveram essa formação. Então, há uma resistência maior. Vou saber da Silvana se na iniciativa privada a gente também sofre desse mal, resistência. Sim, assim, é uma realidade que lidar com a diferença não é algo fácil. Ao longo do tempo, a história das pessoas com deficiência é uma história muito difícil. Eles sofreram muito preconceitos, exclusões, houve uma fase de extermínio e nós carregamos isso até hoje. Então, a visão que as pessoas têm é que a pessoa com deficiência é incapaz. E, na verdade, todos nós temos nossas deficiências, todos nós somos diferentes. Mas há uma resistência muito grande para que as pessoas consigam entender que reconhecer a sua diferença facilita lidar com a diferença do outro. Então, por conta dessa questão, os professores, os educadores, ainda têm muita dificuldade por uma visão de padronizar, de homogeneizar. Então, tem muita dificuldade de trabalhar com a inclusão.
Entretanto, como foi colocado por Célia, realmente vem acontecendo um avanço, né, em todas as áreas, não só na rede particular como na rede pública. Agora, existe um fato. Existem algumas escolas que falam que fazem inclusão e não fazem de fato. E existem aquelas escolas que estão abertas para aprender juntos. Como o pai deve identificar essa escola? Na verdade, a que faz de conta e a que tenta. Na verdade, a inclusão parte de um princípio que você precisa respeitar essa diferença e fazer adaptações na escola. Então, é lei, tá? É lei, está garantido na Constituição, está garantido na LDB. Então, não tem o que se questionar. É interessante que, assim, alguns países mais desenvolvidos se admiram pelo fato de precisar de uma lei para haver inclusão no Brasil. E a discussão com relação à preparação, ela é secular, mesmo no Brasil. Então, como é que você vai reconhecer? Aquelas escolas que não querem mudar em nada o currículo, que estão preocupados unicamente com o resultado, né, unicamente com processo cognitivo, com conhecimento, essa escola, na verdade, ela está fazendo de conta. Porque existem diversas formas de inteligências, diversas habilidades. Todos nós temos várias habilidades e várias limitações. Então, é fundamental reconhecer quais são as dificuldades que o indivíduo tem, mas também as habilidades que ele tem. É prático dizer que essa dificuldade começa com a arquitetura das escolas? Sim, com certeza. A acessibilidade hoje é essencial. Hoje se fala de acessibilidade não somente arquitetônica. Hoje se fala de acessibilidade da parte arquitetônica da escola, como também a acessibilidade de receber essa criança, ou este aluno na escola, quebrando barreiras da exclusão, do preconceito, principalmente do preconceito. Ainda existe muito... A criança em si, ela não tem preconceito. Uhum. Somos nós adultos que colocamos o preconceito na criança. As crianças brincam entre elas, com crianças com deficiência, na maior normalidade. Bem natural, brincam na escola. Então, o adulto é quem tem esse preconceito. Quando olha para uma pessoa, a primeira coisa que vê é o defeito físico ou a percepção. Se percebe uma pessoa por estereotipias ou pelo olhar, um olhar muitas vezes vazio, ou pelo comportamento, se percebe, já fica olhando, fixando essa criança, que muitas vezes deixa a família embaraçada, às vezes até com raiva. Por que está olhando tanto? Mas muito adulto olha a criança, uma criança com deficiência, e não sabe olhar com naturalidade como se olhasse para outra. Mas o que pode parecer natural para a família pode parecer estranho para outras crianças, por exemplo. Crianças, não. Em geral, difícil. A experiência nos mostra que é o seguinte, que a criança pode até identificar a diferença, como em tudo, ela é curiosa, porém, ela lida com aquilo de uma forma muito natural. Quando o preconceito, ela pode perguntar do que se trata, mas ela lida com isso com muita naturalidade. Agora, o preconceito e o estigma e a marginalização vem do adulto. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Até já.